Oi, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e a gente está no quadro Conversa com a Ju. A gente vai conversar. Achei. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa, ela falou assim, o que a gente faz quando... Eu não me lembro se ela escreveu, não me lembro não, tá aqui, né? Eu tava procurando aqui. Eu recebi uma pergunta de uma pessoa falando, eu não consigo olhar para os meus pais com amor, com gratidão, como a gente fala, como você fala na constelação familiar. Então ela fala que ela não consegue aceitar os pais. E o que ela faz? Primeiro de tudo, muito bonito ela colocar isso, colocar para fora, porque quantas pessoas eu atendo, eu recebo, converso, né, que a gente sabe que tem uma dificuldade grande de aceitar os pais, de tomar os pais, como a gente fala dentro da constelação familiar, mas que a casca ou a superfície não permite que ela perceba a dor que existe e ela fala que não, porque tá tudo bem, a minha relação com os meus pais é ótima, a relação com a minha mãe é ótima. Claro que pode ser, tá? E já vi alguns casos que sim, muitos casos que sim, mas tem alguns casos que ao longo da constelação você vai percebendo que não é. Só que a pessoa ela tem tanta dor que ela esconde aquilo dela mesma e ela não mostra aquilo. Acho que eu até comentei isso num outro vídeo, vou até colocar o card aqui também, daquele vídeo que eu falo da Clarice Lispector, sobre pertencimento. Então, assim, a gente fala uma coisa pra gente mesma, pra gente ver se a gente acredita naquilo, porque a outra, a verdade, ela é tão doída que a gente esconde de nós mesmos, a gente oculta, deixa lá escondidinho lá embaixo, esquece, quer fingir que não existe e aí a gente quer viver uma outra verdade. Primeiro de tudo, foi muito bonito essa pessoa colocar, e agora? Eu não aceito, eu não agradeço, eu não consigo. Se ela tá seguindo o canal de constelação, se ela tá me seguindo, isso foi lá no Instagram, é porque ela tá buscando de alguma forma, né, resolver algumas questões e ela se deparou com esse olhar. Talvez eu esteja criando uma historinha aqui pra mim também, né? A minha fantasia. Ela colocou essa pergunta lá. O primeiro passo que eu falei é isso, né? Muito bonito a gente poder assumir para nós mesmos quem somos, o que pensamos, como sentimos, olhar e dizer dói sim, olhar e dizer sim, eu tenho raiva. É bonito quando a gente dá esse passo e a gente fala eu não consigo. O que eu preciso fazer? Ou o que acontece com a minha vida se eu não fizer? O olhar da constelação, entender o que tem por trás disso. Uma vez eu participei de um workshop do Bert Hellinger, quando ele ainda era vivo, aqui no Brasil. Ele constelou uma moça e eu estava assistindo, né, a constelação, e essa moça, ela tinha sofrido abuso sexual, ela tinha sofrido um incesto, né, abuso sexual pelo pai. E ela não conseguia, tinha várias questões na vida dela que ela não conseguia, que não deslanchavam. E quando o Bert perguntava para ela sobre a relação com o pai, ela falava assim: "Ah, eu já resolvi, eu já aceitei, eu já entendi e eu já resolvi, assim, já curei isso de alguma forma." Quando então o Bert foi colocá-la de frente ao pai, ela olhava muito para baixo, assim, ela olhava para baixo com um olhar de vergonha, não que vai olhar, porque às vezes numa constelação, quando a gente olha para baixo, a gente olha para os mortos, né, assim, do sistema, mas não, ela olhava com um sentido de vergonha. E aí o Bert então colocou a mãe na constelação. E ela não conseguia olhar para os dois. Então, o movimento dela era um e a fala era outro. Como que essa pessoa que sofreu essa situação vai poder olhar para os pais e agradecer os pais? Eu tô trazendo esse exemplo e eu nem me atrevo a falar muito sobre abuso sexual ou incestos, porque essas questões às vezes elas surgem na constelação e a gente olha, é muito particular cada caso, a gente olha de uma forma, sempre a gente olha com amor, sempre a gente busca olhar não buscando culpados e a gente vai entender o que tem por trás. Todo o olhar da constelação, parênteses aqui, como eu sempre faço, né? Faço vários parênteses. É muito delicado a gente falar sobre isso e a gente falar não tem culpados. Você vai falar, poxa, mas é uma criança e um adulto, né? Como não tem culpados? Claro que tem um culpado. Do ponto de vista da constelação, existem emaranhados e existem situações ali por trás a serem vistas. Se a gente parte de um lugar de encontrar o culpado e a vítima, a gente não consegue ver
o que tem por trás daquilo. A gente não consegue dar passos para a solução. O que a gente busca é a solução. Então, a gente precisa partir de um olhar mais distante em que a gente não julgue. É muito difícil, mas a gente precisa partir desse lugar em que a gente não julgue. Como eu falei, eu não me atrevo a falar muito sobre esse tema aqui, porque cada situação é única e a gente precisa olhar para cada situação com amor, com esse distanciamento, para que a gente entenda, né, o que tem por trás. Quando, então, Bert Hellinger colocou a pessoa, né, de frente e ela não conseguia olhar, não conseguia agradecer pela vida, ele pediu para ela falar: tudo por você, mamãe, tudo por você, papai. O que era isso? É ela se deparando com a verdade de que ela, de alguma forma, fazia tudo pelos pais. De novo, muito profundo. A gente não pode ouvir essa frase e entender isso de uma maneira superficial. A gente tem que entender a profundidade disso. Quando nós nascemos, né, nós amamos incondicionalmente os nossos pais. Quando os nossos pais têm problemas, têm situações, têm dificuldades, a gente quer resolver por amor as questões dos nossos pais. A gente fala isso na ordem da hierarquia. O que a gente precisa entender é que o nosso lugar de filho não é resolver os problemas dos nossos pais. O nosso lugar de filho é ficar no lugar de filho. Quando existe situações em que os nossos pais estão com problemas e a gente, por amor, quer resolver, a gente pode se envolver em emaranhamentos como esse, da gente fazer tudo pelos nossos pais. Foi quando essa pessoa pôde falar essa frase, porque quando ele pediu para ela falar, ela começou a chorar, ela não conseguia falar. Ela respirou fundo, Bert Hellinger deu um tempo, né, porque sentiu que tudo aquilo estava mexendo e modificando muito dentro dela. E quando ela conseguiu falar, ela conseguiu olhar para os pais. E aí ela conseguiu agradecer. Então, eu cheguei até aqui dessa história complexa, delicada, mas linda, para dizer que a pergunta, né, eu não consigo aceitar, eu não consigo agradecer. Eu não consigo aceitar e não consigo agradecer porque tem um emaranhamento por trás, tem uma dor muito grande por trás. Eu só vou conseguir dar esse passo quando eu olhar para essa dor, quando eu crescer, quando eu encontrar o meu lugar, quando eu entender por que eu tive que viver tudo que eu vivi. Quando eu consigo encontrar respostas, e essas respostas não são respostas racionais, não é a resposta de 2 mais 2 é igual a 4, são respostas que vivem numa zona cinzenta, a gente olha para aquilo e fala: nossa, da onde vem isso? Eu não sei, mas eu sei que meu corpo entende, minha alma entende. Então, quando eu encontro respostas que minha alma entende, aí eu consigo e posso dar passos. E esse é o meu convite. O primeiro passo é eu reconhecer onde eu estou. Depois que eu reconheço onde eu estou, eu começo a ter contato com a dor e falo: puxa, por que eu tô aqui onde eu tô? Porque dói. Se eu não aceito, se eu não consigo agradecer, é porque algo dói. O que dói? E aí eu começo a ter mais contato comigo mesma, começo a ter mais consciência, já falei isso no outro vídeo, começo a ter mais contato comigo mesmo, com os meus sentimentos. A partir daí eu consigo dar passos para a solução, para a minha solução. E a minha solução é minha, não é de mais ninguém, né? A solução da minha alma. Ali eu encontro o meu lugar. Mas eu queria ouvir seus comentários, por favor. Me diz se deu para entender, se fez sentido para você, se você pensa de maneira diferente, pensa de maneira igual, enfim, quero realmente conversar com você, que é o tema do nosso canal, tá bom? Que é o tema do nosso quadro, não do nosso canal. Se você não se inscreveu ainda no canal, então se inscreva aqui, clica também no sininho para ser notificado quando tem vídeos novos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!